E aí, aprendiz, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula sobre métodos de estudo e anotações. Hoje vamos falar sobre organograma, tá? Que é um método complementar e, assim, bem, talvez, não limitado por ser ruim, nem restrito por ser pouco, mas ele é muito específico, tá? Então, a gente vai ver aqui que existem métodos, né, como o organograma, que a gente vê agora, e o fluxograma, que você ainda vê em outra aula. São dois métodos, são dois tipos de anotação, assim, bem específicos para uma natureza bem específica de conteúdo, tá? Então, eu vou te mostrar aqui qual é a premissa, para daí a gente poder fazer a nossa aula de tarefa, nossa aula de atividade, e você verificar ali as possibilidades dessa estratégia. O que eu vou te mostrar aqui é a premissa geral e, né, com um pouco de criatividade, a gente pode tentar extrapolar um pouco dessa premissa para fazer uso desse método em outros formatos, né? Você vai ouvir falar de organograma muito dentro da área de administração, provavelmente, né? Dentro da área de organização. O que é o organograma? O organograma é um tipo de anotação que a gente usa para organizar setores e segmentos, né? Para criar ali uma espécie de relação entre grupos e hierarquias, onde tem alguma coisa acima e alguma coisa abaixo, né? Se você entra ali no Google Imagens e pesquisa alguma coisa sobre organograma, você vai ver muito disso, né? Organograma de empresas, mostrando que lá em cima está o presidente, depois vem os diretores, depois vem os coordenadores, depois vem não sei quem, alguma coisa assim, tá? Mas como a gente está falando aqui de um método de estudo que possa servir para outras coisas, né? Que não tem essa limitação tão restrita, a gente vai tentar dar uma conversada aqui sobre o geral da coisa, tá? Então, olha só, eu vou te mostrar primeiro aqui um organograma bem básico, desses que você encontra na internet facinho, né, sobre, por exemplo, os três poderes da Constituição Federal do Brasil. E aí, o que eu tenho aqui nesse organograma? Você está vendo que ele tem um visual que lembra talvez um mapa mental, que lembra talvez um mapa conceitual, né? Porque ele tem essas caixinhas de texto. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, né? O que nós temos aqui? Eu tenho aqui um título, né? Os três poderes. E aí, o que eu entendo dessa anotação? Que abaixo desse contexto dos três poderes, eu tenho o legislativo, o executivo e o judiciário. Eu estou vendo que os três são três coisas diferentes, mas eles estão, digamos, aqui no mesmo nível. Digamos que eles estejam aqui no mesmo patamar, certo? E aí, dentro disso, o que eu tenho? Né? Se eu pegar aqui o executivo, por exemplo, eu tenho no executivo o presidente. Né? Então, o presidente de um país, no caso, o presidente do Brasil, ele está acima dos governadores né, que estão acima dos prefeitos. Então, o que eu tenho aqui? Um organograma que mostra uma relação hierárquica entre elementos do poder executivo brasileiro, certo? Então, o que é o organograma? O organograma é uma estrutura de anotação que vai fazer isso, que vai pegar elementos de um conteúdo e vai organizar eles dentro dessa sistemática organizacional, mostrando quem vem primeiro, quem vem depois. Então aqui é um pouco diferente do mapa mental, embora tenha uma estrutura de mapa mental, né, onde o mapa mental ele cria relações. E lá essas conexões são conexões de relação, não são relações necessariamente hierárquicas. Você pode utilizar o princípio do organograma no mapa mental. Às vezes torna o mapa mental até melhor, mais fácil, né? Dependendo do contexto do conteúdo. Tá? Então, o organograma vai fazer isso. Ele vai pegar algo que você tem no sentido organizacional e vai situar onde está cada elemento. Então, se eu perguntar assim, onde estão os juízes nessa história toda? O juiz está aqui, ó. Então, tem os juízes, que tem os tribunais estaduais, que tem o Supremo Tribunal Federal, o STF. E os vereadores estão aqui, depois os deputados aqui, os deputados federais e senadores ali. Então, a gente consegue posicionar cada um, certo? Agora, onde é que eu vou encontrar isso? Né? Você vai falar aqui de organograma, muitas vezes em história, em geografia, talvez em sociologia e filosofia, na área de humanas. Né? Você pode ver, vez por outra, alguma coisa, talvez em matemática, se usa esse recurso também na língua portuguesa. Você vê muito disso em área, né, de administração, direito, contabilidade e tal. Mas vamos tentar pensar no geral o seguinte. Ó. Eu vou pegar aqui para você um conteúdo de biologia, que é a minha área, né? Só para te mostrar como você pode utilizar isso aqui, por exemplo, para organizar informações. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma informação organizada numa técnica que a gente vai chamar de tabela, tá? Tabela que inclusive é uma das técnicas que a gente vai trabalhar aqui, né, nesse módulo de
metodologias de anotações. Então, as anotações em método de tabela, né, representam uma categoria. Agora, se eu quisesse converter essa tabela em organograma, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma tabela que mostra, que compara as categorias taxonômicas entre alguns seres vivos. Né? A gente está comparando aqui o cachorro, o gato, o chimpanzé e o ser humano, e estamos comparando eles em relação a qual é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie de cada um. Né? Então, o que a gente tem aqui é uma tabela de quê? De taxonomia. Taxonomia por quê? Porque a gente tem aqui níveis taxonômicos, tá? E aí eu quero transformar isso aqui num organograma. Como é que eu posso fazer? Né? Eu posso fazer isso aqui da seguinte forma. Né? A gente vai perceber aqui que a gente tem, dentro desse contexto, uma relação hierárquica entre os grupos taxonômicos. Né? Ou seja, o reino é o grupo maior, o filo é um grupo um pouco menor, a classe é um grupo um pouquinho menor, a ordem menor ainda, a família menor ainda. Então, quanto mais eu vou descendo aqui, ó, mais eu vou ficando, mais vai ficando restrito o meu número de organismos. Então, usando isso, né, a gente pode fazer um organograma. Então, eu posso colocar ali, por exemplo, nesse organograma, o nome animal. Já que estamos falando de um grupo, né, onde eu tenho cachorro, gato, chimpanzé e humano, onde todo mundo é animal. E aí, dentro do grupo animal, né, do reino animal, existem alguns filos. Um deles é o filo dos cordários, que por acaso todo mundo aqui também tem em comum. Então eu tenho animal, eu tenho cordados também como um elemento comum. Aí depois eu vejo que todos esses animais aqui também são mamíferos. O que é o mamífero? O mamífero é uma classe, é uma das várias classes dentro do filo dos cordados. Certo? Então aqui por enquanto, ó, repara, o meu organograma está linear, nada demais, né? Bem simples. Então eu tenho aqui mamíferos. E aí agora eu começo a diferenciar alguma coisa. Ó, repara, na sequência eu já tenho quem ali? Eu já tenho duas ordens aparecendo. Eu tenho uma ordem, né, que existe dentro dos mamíferos, existem várias ordens. E aí uma delas é a ordem dos carnívoros. Então aqui eu já vou diferenciar aqui, ó, carnívoros. E eu tenho uma outra ordem, que é a ordem dos primatas, que é o nosso caso, certo? Então eu tenho aqui primatas. Nós, seres humanos, assim como os chimpanzés, somos primatas, certo? Por conta do nosso histórico e parentesco evolutivo. E aí eu tenho lá agora uma diferenciação. Então, o que está acontecendo aqui? O que eu estou vendo? Que carnívoros e primatas estão no mesmo patamar, mas estão inseridos dentro de um grupo dos mamíferos, que está inserido nos cordários, que está inserido no reino animal, certo? Aí se eu volto para a minha tabela, né, eu vejo que ali, eu vejo que dentro do grupo dos carnívoros, eu tenho lá a família dos canídeos e a família dos felídeos. Então, dentro dos carnívoros, a gente vai escrever aqui que eu tenho canídeo, certo? E eu tenho felídeo. Então, os caninos e os felinos. E dentro dos primatas? Dentro dos primatas, todo mundo ali faz parte da família hominídea, família dos homens, certo? Então eu tenho lá hominídeo. Então, tá ali. O que eu tenho nesse contexto? Que hominídeos, felídeos e canídeos estão no mesmo patamar, porque nesse caso fazem parte da categoria família. Tá? E aí depois eu tenho, deixa eu afastar aqui um pouco, dali depois eu tenho o quê? Eu tenho o organismo em si. Então aqui eu tenho o cachorro, o cão. Então qual é o nome dele? O nome dele é Canis familiares. Esse é o nome científico, né, do cachorro. Aí eu tenho o Felige, que é o que a gente vai chamar de Felis catus, certo? Que é o nome científico do gato. E no caso do hominídeo, eu tenho lá o Pan troglodites,
E eu tenho aqui a gente, o Homo sapiens. E aí eu termino aqui, certo? E com isso, o que eu tenho? Eu tenho um organograma que compara, que nesse caso aqui compara o cão com o gato com o chimpanzé com o humano, certo? E aí o que eu fiz ali? Eu fiz aqui um organograma, né? Eu organizei dizendo que o cão ele pertence a essa espécie, que pertence a essa família, que pertence a essa ordem, a essa classe, e assim vai, certo? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho níveis de categoria. Quem está nessa altura aqui, a gente está falando de quê? De reino. Essa palavra nessa altura aqui, eu estou falando de quê? De filo. Nessa altura aqui, eu estou falando de quê? De classe. Nessa altura aqui, eu me refiro à ordem. Nessa altura, eu me refiro à família. E aqui eu fiz tudo junto, mas considere que a primeira palavra, né, do nome científico representa o gênero e a segunda palavra de um nome científico de uma espécie significa a espécie, certo? Então, eu tenho reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Como isso aqui existe uma relação hierárquica dentro do contexto taxonômico, cabe perfeitamente botar um organograma aqui, tá? Então, os organogramas vão ter esse fundamento, né, de serem anotações muito específicas, voltadas para essa condição de comparação de níveis, hierarquias e relações, certo? E aí, dentro disso, você tem, né, a possibilidade de comparar grupos e segmentos. Só me ocorreu agora, só para você, né, para te mostrar. Deixa eu botar aqui organograma no Google. Vamos dar uma olhada no que o Google mostra para a gente aqui, né, quando a gente fala da questão de um organograma. Repara aqui nesses primeiros, né? Vamos dar uma olhada no que ele mostra aqui para a gente. Se eu entrar aqui, eu tenho um organograma vertical, né, bem aqui com cara de um organograma administrativo, onde eu tenho lá em cima, no topo, o CEO de uma empresa, depois o diretor comercial, o diretor financeiro, o diretor de produção. E o que nesse organograma ele me diz? Que o diretor financeiro trabalha ainda, né, com o gerente de venda, gerente de marketing, o gerente de contratos, gerente de cobrança, gerente de produção e gerente de compras. Então, o que eu tenho aqui? Um organograma administrativo dentro de uma empresa. Deixa eu ver se isso aqui diz alguma coisa. Mesma coisa. Lá eu tenho a presidência de uma empresa, o diretor de gente de gestão, diretor de projetos, administrativo financeiro, diretor de marketing, e aí logo abaixo dele, né, os grupos que ele coordena, tá? Então, nesse outro aqui, mais ou menos a mesma coisa, aqui também mais ou menos a mesma coisa, e aí com isso, né, acho que você consegue entender, né, basicamente o que é o organograma, né? Ele mostra para você relações. E essas relações lembram as relações de um mapa mental, mas nesse caso, em específico, essas relações têm um viés organizacional ou pelo menos hierárquico, né, categórico, tá bom? Então essa anotação é um pouquinho mais restrita, mas de vez em quando ela vai aparecer para você e ela está aqui como uma estrutura complementar justamente por quê? Porque ela vai aparecer bem de vez em quando para organizar melhor alguma informação. Tá bom? Então, para você ver um pouco mais do fundamento disso tudo, vamos dar uma olhada na nossa atividade para daí você organizar o seu organograma. Tá bom? Te vejo lá.